Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues, nós estamos aqui nesse vídeo para fazer a reflexão astrológica da semana que vai do dia 7 ao dia 13 de agosto, que é uma semana que tem bastante movimento interessante. Nós vamos ter uma lua cheia, uma fase cheia acontecendo e Vênus ingressando no fervoroso signo de Leão. Mas antes de começar aqui falando sobre essas influências, é uma semana que tem movimento em todos os dias, né? A gente não tem períodos vazios de curso muito longos. E eu vou deixar aqui aqueles recadinhos que eu sempre deixo dos cursos de formação em astrologia clássica, né? Astrologia tradicional, que eu tenho lá na plataforma de formação e também alguns cursos complementares em astrologia natal, tá? Então, se você quiser aprender, se aprofundar na astrologia tradicional, acesse o meu site, é o astrologiaclassica.com.br, lá você vai ter as informações já no menu na primeira página, tá bom? E também do caderno de estudos dos lotes herméticos, né, ou partes árabes, como a maioria das pessoas conhecem. Eu lancei esse caderno já faz poucos meses, né? Tô preparando das estrelas fixas, mas se você quiser adquirir é só acessar o meu site também, que lá você vai ter as informações, tá bom? Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite, se inscreva no canal, que você vai gostar dos temas, né? A gente tem trabalhado aqui com uma visão clássica sempre, mas mesmo que você siga uma abordagem moderna, você vai pegando algumas pitadas aí da astrologia tradicional e vai ver como não tem tudo isso que todo mundo fala da astrologia tradicional ser muito voltada para destino. Ela tem muitos pontos que incorporam temas bem espiritualistas. É uma astrologia mais prática mesmo para a condução dos temas cotidianamente, então vocês vão ver como é bem legal estudar esse tipo de astrologia. É uma descoberta, gente. A astrologia tradicional, ela ficou adormecida aqui no Ocidente um tempão e agora a gente está revivendo esses temas, então ela é uma novidade, né? Uma coisa bem interessante, então é uma novidade do mundo astrológico para nós, principalmente que estamos aqui no Brasil e não temos muitos recursos de astrologia tradicional. Vamos então aqui a nossa reflexão semanal. Essa semana aqui, do dia 7 ao dia 13, olha, é aqui na quinta-feira, dia 5, que nós vamos ter uma fase cheia acontecendo. Como eu falei para vocês, essa semana ela não traz dias assim sem nenhum movimento. É uma semana que tem entre 2, 3 aspectos aí por dia no céu. E vamos ter, então, como eu falei para vocês, aí como ingresso, Vênus ingressando no signo de Leão, é bem fervoroso. Ela vai pegar ainda a disposição do Sol, que está transitando no signo de Leão nesses primeiros momentos. Então é um momento muito fervoroso mesmo, apaixonado, passional, né? Bem vivo mesmo, das características de Vênus, que entra num território bem quente, seco, leonino, né? E também a fase cheia. Vamos ver aí, já no dia 7... nós vamos ter aqui às 4h12 na madrugada a Lua aplicando um trígono 120 graus a Júpiter. Então, nós temos aqui a Lua em Sagitário. Quando ela aplica esse trígono a Júpiter, ela cria uma recepção para Júpiter aqui no ponto onde ele tem domicílio. Essa característica do fogo, ela é uma característica prática, bastante motivada, energética. Ela vai acontecer muito na madrugada. Então, talvez uma boa parte das pessoas, né, para nós que estamos aqui no Brasil, né, seguindo o horário de Brasília, principalmente, não vamos perceber tanto essa influência. Quando de amanhecer, a Lua já se distanciou bastante desse trígono, mas ainda vai estar no orbe, se afastando, né? Então a gente vai pegando um pouquinho aí desse ânimo. Mas depois, o próximo movimento é no meio da tarde, 15h21. Agora a Lua vai aplicar um trígono ao Sol. Continua mantendo essa característica do fogo. Então, assim, todo dia 7, que é domingo, ele vem com uma tendência energética, bastante motivada, bastante viva mesmo, né? Que pode envolver as características como curtir o domingo ou mesmo as outras atividades que você estiver realizando podem ser produtivas também, elas tendem a fluir de uma maneira descomplicada, né? Eu lembro a vocês que os signos do fogo, da triplicidade do fogo, eles têm uma secura, né? Eles são compostos por a característica de secura, e a secura, ela sempre cria um campo mais prático para a realização, tá? E aí depois, às 16h57, é Marte quem vai aplicar uma quadratura a Saturno. Aqui a gente tem bastante resistência, gente. Então, assim, apesar
de termos um clima emocionalmente animado, o que instiga e inspira a realização das coisas, né, motiva energeticamente, no sentido de ritmo. Essa quadratura entre Marte e Saturno, ela tende a ser ríspida, né, porque os dois são tidos como os maléficos. Saturno está bastante forte no seu domicílio diurno, que é o Aquário, que tem uma tendência mais mental, mas Marte aqui está bem prejudicado, ele está no exílio, né, no detrimento, ele está se afastando da conjunção com o nó do norte, que ele aplicou na semana passada, e essa tendência muito robusta, muito dura, muito seca, brava, né, ela é um pouco brava, isso vai criando um clima muito resistente. Então, assim, no sentido eletivo, evitem esse momento para os inícios de atividades que sejam importantes, ou conversas, assuntos mesmo que você tenha que lidar com outras pessoas. Isso é bem indicativo de confrontos, de conflitos, de resistência, de dureza, de capacidade de um embate e de uma característica bem defensiva mesmo. Então mantenha atenção aí ao que vocês forem iniciando durante esse momento. Até no sentido previsional, esse momento não é nada agradável, especialmente porque Marte está bastante debilitado aqui, tá? Bom, e aí no dia 8, pessoal, às 3h11 da madrugada, é a Lua quem aplica 60 graus a Saturno. A Lua continua aqui no signo de Sagitário, que é bem quente, e o Saturno, como a gente viu, está ali em Aquário, permanece em Aquário. O sextil é um aspecto leve, não é um aspecto que vai indicar um movimento acelerado nem nada, até porque como a característica de Saturno é fria e seca, diminui um pouco essa tendência calorosa aqui do signo, né, da Lua no signo de Sagitário. Então, assim, não tem um impacto muito forte. Também, como vai acontecer na madrugada, talvez a gente não perceba muito. Depois disso, só às 15h39, que nós vamos ter aqui a Lua ingressando no signo de Capricórnio, que é um ponto de debilidade para a Lua. Ela perde não tem um território úmido assim como ela é, então perde um pouquinho da umidade e cai nesse campo do detrimento dela, que é o Capricórnio, que é onde vai criando um campo um pouco mais prático para realização. Aliás, essa semana toda a gente tem vários dias em que essa tendência mais prática, sentido de realidade, pé no chão, produção, ela fica um pouco mais evidente, tá? Mais para o final da semana que muda um pouquinho o clima. E depois disso, no dia 9, que é terça-feira, 4h51 na madrugada, a Lua aplica um trígono a Mercúrio. Então, o Mercúrio está aqui no seu domicílio e exaltação, a Lua está ali no ponto de debilidade do exílio dela. Esse trígono, ele cria uma tendência mental bem interessante, muito organizada, pode favorecer qualquer tipo de organização que você esteja lidando. Por exemplo, com as atividades diárias, com relatórios, coisas que você estiver realizando ali no dia a dia, né? É muito boa, ela é bem prática, não desvia a mente, mantém o foco, então a tendência é você conseguir se organizar aí com as atividades, chegar aos resultados finais aí que você espera, ela é muito boa, tá? Então, bom dia para estudar também os assuntos mais matemáticos, né, mais das exatas. E depois, às 5h24, a Lua vai aplicar um aspecto de 90 graus a Júpiter, que permanece aqui retrógrado no signo de Áries, né? Então, essa Lua aqui em Capricórnio, nesse aspecto, cria um campo de recepção por debilidade para Júpiter, que aqui é um ponto de queda, né? No signo onde a Lua está, perde bastante da abundância, da característica abundante de Júpiter e das facilidades. Então, assim, ele mantém um clima mais racional, pouco permeável, e não favorece muito tentativas, ousadias, grandes coisas assim, nem desviar muito do foco, né? Dos protocolos, procedimentos para a realização das coisas e nem dos objetivos. Então, desvia pouquíssimo, não é um dia muito interessante para aplicar mudanças, né? O dia 10, que é a quarta-feira, ele inicia ali no céu com o primeiro movimento às 6h12, trígono entre a Lua e Marte. Esse trígono, ele é interessantíssimo porque a gente tem uma recepção por exaltação. Além da natureza do aspecto ser harmoniosa, né? A Lua se exalta em Touro e Marte se exalta em Capricórnio. Então, cria um clima um pouco mais produtivo que pode levar a uma tendência abundante, tá? Então, a gente já começa o dia 10 de agosto ali no início da manhã com uma fluência para a produtividade bem legal. As coisas são bem descomplicadas e o ritmo ele é bem constante, então favorece mesmo uma linearidade no cumprimento, nos afazeres, é uma característica muito boa. E depois, 13h39, a Lua vai aplicar 180 graus a Vênus.
E aí a gente cria aqui, né, a Vênus criou um campo de recepção para a Lua no seu domicílio, o que favorece, continua mantendo a tendência à organização, a centramento e recolhimento também. Então é um dia que vai criando um campo voltado aí a investimentos, aos assuntos de uma reserva mais conservadora, né? Não é muito expansiva e abundante num sentido de tentativas, grandes ousadias ou risco, mas a reserva, né? E também nessa oposição aqui, acaba tirando um pouco dessa dureza da Lua em Capricórnio, né? Então vai deixando o dia até um pouco mais favorável no sentido emocional, tá? Bom, 15h45, a Lua vai ingressar em Aquário, muda um pouco essa frequência mais de reserva, o Aquário já tem calor, é um signo do ar, né? Vai movimentar um pouco no sentido de motivação, no sentido de experimentação mais mental, né? Até, então melhora um pouquinho o ritmo. 5h08, a Lua vai aplicar 60 graus a Júpiter. E aí, de novo, aqui a gente tem uma tendência que pode favorecer um pouquinho o processo de mudança. A natureza do sextil é leve e aqui a gente não tem uma recepção mútua para que crie um campo extremamente favorável para as grandes alterações, ousadias, grandes mudanças. Mas pode favorecer um pouquinho, né? Se você estiver tentando mudar em alguma coisinha ali, pode até ser interessante. Vai acontecer na madrugada ainda, né? Então, daquele mesmo jeito, talvez a gente não sinta tanto. Mas às 15h30 é o momento em que Vênus ingressa no signo de Leão. Bom, gente, o que acontece, né? Vênus já é um planeta vinculado aos assuntos do glamour, né? Da estética, da beleza, da luxúria, por exemplo. Quando ela ingressa no signo de Leão, de domínio do Sol, que também está em Leão, esse fervor todo se acende, né? Um signo do fogo. Vênus está disposta pelo Sol muito forte, e isso vai criando um campo bem motivado, energético, né? Bem passional, bem empolgante. Então, os temas de Vênus, eles caem num campo vistoso. Então, todos os assuntos relacionados às artes, por exemplo, artistas, né? O meio das artes de uma maneira geral, ele vem com uma tendência muito, muito vigorosa, né? Muito, muito pontual. O Leão é seco, né? Então, ele vai criando um campo de bastante pontualidade para a expressão de Vênus, que tem uma tendência muito forte a glamour, a status até, né? É bem ligado ao espetáculo, por exemplo, né? Esse período de Vênus aí, ele é bem marcante nessas tendências, principalmente para o mundo artístico. E temas ligados à sexualidade também, eles tendem a ficar mais visíveis e tal. É uma característica de Vênus em Leão bem sensual, né? 22h36, então é o momento em que vai acontecer a fase cheia, a oposição da Lua com o Sol. Essa oposição, ela tem a Lua aqui na casa 11 e o Sol aqui na casa 5. Por questão, então, do Sol estar muito forte, né? E aí a Lua acaba expondo o Sol a um ponto do exílio e detrimento, e a Lua está se aplicando a Saturno. Vai ser exato esse aspecto, essa conjunção, na verdade, só no dia seguinte. Mas se a gente pensar que o movimento anterior da Lua foi esse bem levinho com Júpiter e o próximo com Saturno, é como se o Sol tivesse meio emparedado aqui pelas características saturninas aqui, né? Essa tendência de Saturno. E a casa 11 é uma casa da ambientação política. Então, como a gente está vivendo um período de eleição, dessa dinâmica toda, dessas negociações partidárias, dessa movimentação toda entre os candidatos, eu acredito que essa lua cheia para esses próximos 15 dias, ela acentue bastante isso. Mas me chamou também bastante atenção o fato, então, do Sol estar na 5, com Vênus que acabou de ingressar aqui por signos inteiros na casa 5 também. Então, como a casa 5 é uma casa da ambientação artística, o próprio Sol tem uma visão sobre as pessoas que estão em destaque, né? Que têm popularidade, podemos dizer, que estão visíveis ali, né? No campo dos espetáculos, com Vênus chegando ali, eu tenho para mim que esses 15 dias eles têm alguns eventos de posições de artistas bem firmes sobre essa condição política, né? Esses temas políticos e tudo mais. Então é provável que a gente tenha manifestações de artistas, né? Sobre as suas opiniões e tal. Mas, gente, todo tema que envolve a casa 11 também acaba caindo nesse campo da evidência, né? E a casa 11 é uma casa que envolve o ambiente no sentido mundano
do Congresso, do Senado, e a Lua está chegando aqui para a conjunção com Saturno, que tem uma tendência extremamente estratégica. Ele está no movimento retrógrado, traz temas antigos, né? Então, assim, retoma temas antigos. E essa colocação, então, de Lua com Saturno em oposição ao Sol em Leão, ela é bem rígida. Então, assim, aqueles temas difíceis, né? Os temas que vêm, por exemplo, contrários aos interesses ou do povo, né, eu diria, ou da grande massa, eles acabam tendo uma repercussão muito forte, tá? Então, a gente tem essa marca aqui de colocação bem acentuada. Como o Saturno, ele rege a casa 10 e o meio do céu também, né? E esses pontos são os pontos que representam quem está no comando, então dá uma impressão de que tem aquele campo de trazer de novo alguns temas à tona, criando uma resistência, uma posição incisiva, assim, né? Uma posição insistente sobre determinados assuntos, tá? Então vem essa tendência um pouco dura aqui para os próximos 15 dias. E aí, pessoal, o dia 12 de agosto, ele vem com a conjunção, então, de Lua com Saturno na madrugada, ainda 2h58. Essa conjunção pega a casa 9, ambiente de justiça, de tribunais e tal, mas vai acontecer durante a madrugada. Quando amanhecer o dia, ela já não tá tão forte assim, né? E seria bem ligada aqui nessa conjunção a características intelectuais, temas intelectuais, aqueles que puxam as leis, as normas, Constituição, por exemplo, né? Os assuntos relacionados às leis que vêm para o campo, né, da visibilidade. Mas às 8h07, o que acontece é a quadratura entre a Lua e Marte, gente. Bom, então assim, o Marte, ele cria uma recepção por exaltação aqui para a Lua. E assim, em termos de ritmo, é muito lenta essa característica. Ela não tem muita fluidez, assim, no sentido de velocidade, nem de risco, nem um pouquinho. Ela é bem linear, mantenedora, mas é robusta, então não se quebra muito fácil. Como a quadratura já tem uma natureza adversa, mantenham atenção, então, às disputas que vocês vão criando, entrando. Mantenha a vigilância dos sentidos para não cair nessa armadilha aí de discussões impróprias, enfim, coisas que não sejam realmente produtivas. Sair desse clima pode ser um pouco difícil, né? E às vezes o clima esquenta, fica tenso mesmo, né? E no sentido de ritmo é não aplicar mudança, não tentar nada muito ousado, porque não favorece as alterações. E quando for, então, às 15h44, é quando a Lua ingressa em Peixes, né? Bom, e aí como a Lua vai ingressar num signo úmido, num signo mutável, ela cria um pouco mais de mobilidade para o clima, mas é uma mobilidade mais para a instabilidade. E aí a gente tem essa tendência mais emocional, então a gente vem de alguns dias com uma tendência mais racional, mais mental, mais dura, né? E quando chega aqui na sexta, no meio da tarde, ela cria um campo um pouco mais aliviado, mais permeável, mais sensível, mais conciliatório também, né? Pela questão do modo mutável de Peixes, é uma mescla, né? Ele cria um campo um pouco mais mesclado, tira um pouco dessa rigidez. Quando for dia 13, então, no sábado, a gente tem essa Lua pisciana aplicando uma oposição 180 graus a Mercúrio, essa oposição que pega a casa 3 e casa 9. Bom, eu penso assim em assuntos midiáticos, né, os assuntos das mídias, notícias, coisas que podem vir de uma maneira difícil, e essas casas são as casas que envolvem o ambiente dos estudos, do ensino, o ensino básico versus o ensino superior, né? Mas de qualquer forma, se a gente estiver buscando um momento, né, escolhendo um momento para estudar, esse pode ser um pouco mais desafiador, porque manter a atenção sobre assuntos mais difíceis, mais complexos, pode ser um pouco mais difícil mesmo, né? Então, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade entre conciliar mente e percepção, mente mais racional e a percepção, a parte mais cognitiva. Então, pode ser um pouquinho mais desafiador. E os temas que dependem do processo criativo também, eles acabam não sendo muito favoráveis. Até para os assuntos diários, né? Que dependam de uma visão mais concentrada, tal, pode ter um pouquinho de prejuízo. E aí, pessoal, é assim que a gente encerra essa semana. Então, vocês viram que todos os dias a gente tem um movimento no céu, terminando com sábado com o único movimento, essa oposição entre a Lua e Mercúrio, né? Mas a semana, ela é uma semana de um movimento constante, ela não é agitada, né, imprevisível, mas ela tem uma característica bem ríspida, principalmente ali no meio da semana. Depois vai aliviando um pouco mais o clima ali entre sexta e sábado, né?
tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, me acompanha também lá pelo Instagram, tem aí na descrição do vídeo meu perfil do Instagram, tá bom? Deixo um abração para todos vocês, então aí até o próximo vídeo, então, até mais!